Oi, gente! Vamos ler mais um salmo juntos? Hoje eu quero compartilhar com vocês, conversar um pouco com vocês sobre um único versículo do Salmo 119, o maior salmo da Bíblia. Mas obviamente que eu não vou ler ele todo e eu quero compartilhar com vocês apenas um versículo. Se você está com a Bíblia aí, pega ela, abre ela no Salmo 119 e eu quero ler com você o versículo 105. E esse salmo vai dizer assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. E aqui na NVI diz: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia todo o meu caminho. Esse versículo é um versículo muito lindo. E pensando nele, pensando no porquê que Davi usou essa analogia de lâmpada de caminho, a gente entende que, na verdade, Davi ele vai escrever aquilo que ele vivia na época, né? Na época de Davi não existia iluminação pública, as ruas não eram iluminadas, né? Não eram clareadas durante a noite. As pessoas, na maior parte do tempo, elas faziam os seus trajetos, as suas viagens, sendo via cavalo, via camelo, alguns utilizavam carroças, mas a maioria das pessoas faziam as suas travessias, né? As suas peregrinações a pé. Então elas andavam, elas caminhavam longos quilômetros para saírem de uma cidade, chegarem em outra, chegarem ali no seu destino. Mas uma coisa era caminhar, era peregrinar durante o dia. Outra coisa era caminhar durante a noite. E durante a noite eles tinham uma experiência bem diferente. Por quê? Durante o dia, obviamente, eles conseguiam enxergar o que estava à frente deles, né? Eles conseguiam enxergar o que estava longe deles, inclusive. Mas quando ia escurecendo, quando a noite chegava, eles não conseguiam enxergar mais nada. Era literalmente uma escuridão na frente deles. Assim como não existia iluminação elétrica, né, dentro das casas. Então a forma como eles faziam para clarear o ambiente eram pegar algumas pequenas fontes de luz ali em lanternas, através de lamparinas, e aonde eles levavam as lamparinas, obviamente aqueles espaços, aqueles ambientes eram iluminados. E assim como eles iluminavam as próprias casas, né, com pequenas fontes de luz, com lamparinas, onde eles espalhavam, né, por cada cômodo por onde eles passavam, para fazer esses trajetos pela noite, eles faziam a mesma coisa. Eles pegavam pequenas fontes de luz, lamparinas, e caminhavam, segurando cada uma delas. E alguns até amarravam essas pequenas lâmpadas nos próprios pés, nos próprios sapatos, porque elas tinham o poder de iluminar, não o trajeto inteiro, não aquilo que estava à frente deles, mas as lâmpadas, as lamparinas, elas tinham o poder de iluminar cada novo passo que eles precisavam dar. E obviamente que elas eram essenciais, porque eram elas que faziam eles se desviarem de perigos, de animais, que impediam eles de tropeçarem ao longo do caminho se tivesse uma pedra, né, ou algum impedimento ali para que eles pudessem fazer a passagem deles. Eram essas lâmpadas que não só guiavam, mas que tornavam o trajeto seguro. E Davi fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Assim como essas lâmpadas iluminavam os trajetos daqueles que precisavam viajar de noite e que não enxergavam nada no meio da escuridão, a palavra do Senhor é essa mesma fonte de luz que guia os nossos passos. E a palavra não nos mostra todo o trajeto. Em muitos momentos a gente fica querendo saber, conhecer o nosso futuro, como que vai ser daqui a tantos anos, o que eu vou fazer. Mas esse texto nos mostra que, independente de conhecermos todo o trajeto ou não, que eu acredito que sempre vai ser não, que eu acredito que nós sempre iremos conhecer apenas uma parte, a palavra do Senhor é a fonte de luz que nós precisamos para nos dar direção em cada novo passo, em cada nova temporada da nossa vida, em cada novo dia, em cada nova estação. Uma coisa interessante a se pensar é que essas pequenas lâmpadas, elas não tinham o poder de acabar totalmente com a escuridão, mas elas tinham o poder de trazer segurança e direção, mesmo em meio à falta de luz. E muitas vezes nós nos sentimos assim, né, na nossa jornada. Existem momentos que parece que está tudo tão escuro, a ponto de nos cegar, de nos impedir de entender para onde ir, o que fazer, como agir, né? São situações que realmente nos tiram o chão. Mas tanto para a nossa caminhada nos dias mais claros ou nos dias mais escuros,
nós temos a palavra, que será essa fonte de luz, que vai nos proteger, vai nos guiar, vai nos orientar, vai tornar o nosso caminho, o nosso trajeto seguro. Mas tem um detalhe: se Davi não soubesse manusear, se Davi não conhecesse essa fonte de luz, não adiantaria nada ele ter ela nas mãos. Ela não teria esse poder de conduzir ele no caminho enquanto tivesse tudo escuro. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra. Cante a palavra, declare a palavra, ore a palavra, se deixe se apaixonar por ela todos os dias, para que essa fonte de luz possa guiar os teus caminhos em todos os momentos da sua vida. Ela nos traz a garantia, através desse salmo, Salmo 119, 105, de que ela é tudo que nós precisamos. Nem sempre conheceremos o nosso trajeto inteiro, nem sempre nos sentiremos seguros na jornada, mas ela nos garante proteção e segurança, porque o nosso caminho está nas mãos do Senhor. E se você quiser, leia o Salmo 19 inteiro, reserve um tempinho porque ele é bem grande, mas eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Até o próximo vídeo.